Olá, irmãs, tudo bem com vocês? A paz do Senhor Jesus Cristo. O tema de hoje é o tema 6 do Novo Testamento, referente aos Romanos. E antes de iniciarmos com esse tema, vou dar uma pequena introdução às epístolas, cartas. As epístolas foram escritas na época em que o cristianismo se expandia a partir da Palestina e chegava ao mundo mais amplo, que era dominado pelo Império Romano. O Império Romano era uma grande potência daquela época. Paulo desejava prosseguir em suas viagens missionárias. Desta vez, ele queria ir à Espanha, passando por Roma. E vocês podem ver no slide que essa passagem está em Romanos, capítulo 15, versículo 28. Em Roma, Paulo pensava em estabelecer uma base missionária. Ele não conhecia a capital do império pessoalmente, mas sabia que havia cristãos por lá, numa comunidade já estabelecida, não muito nova. A carta ou epístola de Paulo aos Romanos foi escrita provavelmente na cidade de Corinto. Paulo encontrou ali uma irmã cristã chamada Febe, que ia a Roma. Aproveitou o ensejo para enviar por meio dela uma carta à igreja naquele lugar, falando da sua futura visita e dando aos romanos uma declaração das verdades que lhe tinham sido reveladas. Essa carta aos Romanos do Novo Testamento, se entendermos bem, ela nos dá também uma boa base para entender os outros livros da Bíblia, como o Pentateuco, livros históricos, poéticos, Gálatas, dentre os outros. O livro de Romanos está no Novo Testamento, assim na Bíblia. Primeiro vem os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, Atos dos Apóstolos e Romanos. Nos evangelhos, descreve como obtermos a salvação. E Jesus dá a sua vida e ressuscita. Depois, no livro de Atos, nos fala da história de como o evangelho é proclamado pelos que creem no Messias. Eles saem e anunciam as boas novas. E em Romanos segue explicando a salvação. Explica de forma particularmente motivadora para os que já creem no Senhor Jesus Cristo. Então, de forma resumida, aí no slide que vocês estão vendo, nos evangelhos é como isso foi obtido, nos Atos dos Apóstolos é como foi proclamada a palavra, e já em Romanos ele é explicado como tudo isso ocorreu. Ao escrever sua carta, o apóstolo Paulo quer firmar os crentes de Roma e mostrá-los como o evangelho não só mostra o amor de Deus, mas também a sua justiça. E aí no slide de vocês eu coloquei o que está escrito em Romanos capítulo 1, versículo 17. Porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. Mas por que a justiça é tão importante?
Não poderíamos ficar só no amor de Deus? Então, aí eu coloquei um exemplo para vocês de um ladrão que entrou em uma casa e saiu levando o que ele queria. Se Deus permitir que um ladrão fuja, com o amor que nós sabemos que ele tem, talvez isso seja muito gracioso, mas não é justo, porque quem rouba deve pagar. E além disso, logo no início da Bíblia, Deus disse para Adão: se pecar, você certamente morrerá. Portanto, se você pudesse pecar sem morrer, Deus seria um mentiroso. Mas Deus não é homem para que minta. Pecado, morte, justiça. Tenham em mente que no Evangelho, Deus quer mostrar que Ele é santo, correto e justo. E todas essas coisas citadas aí no slide e outras que não está de acordo com a palavra de Deus, não mostram o que Deus realmente é. Os romanos também eram relativamente novos na fé. E por isso Paulo explica tudinho para eles passo a passo. E aí Paulo, ele mostra para os romanos que tem um problema. E ele também mostra a solução e depois ele explica algo sobre Israel, o povo escolhido de Deus. E no final, como tudo isso se dá de forma prática. Então, do capítulo 1 ao 11, Paulo explica sobre a doutrina. E nos capítulos 12 ao 16, como isso se dá de forma prática, explicando tudo isso aos romanos. E dando continuidade, o pecado é tudo que não é certo aos olhos de Deus. E é por isso que o pecado também é chamado de injustiça. Analisando a carta aos Romanos, vamos ver a respeito do problema. Muitas pessoas pensam e agem como se Deus fosse somente um velhinho barbudo que fica lá no céu. Mas a carta aos Romanos deixa claro que Deus é santo, cheio de glória e perfeitamente justo. E é uma ótima notícia para quem o deseja, para quem deseja Deus e a sua justiça. Agora, se a pessoa odeia a justiça, então odiará a verdade que Deus revela em sua vida. E aí irá rejeitar a Deus. E isso faz da pessoa um culpado diante do Deus Todo-Poderoso. E aí eu coloquei aí no slide, eu separei para vocês o que está em Romanos capítulo 1, versículo 18. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e a injustiça dos homens, que detêm a verdade em injustiça. E aí eu grifei a palavra detém, que significa esconder, parar a verdade ou não viver de acordo com ela. E aí nós iremos ver isso nos capítulos do 1 ao 3, do 1 ao 3. E aí cada capítulo irá mostrar uma verdade do que as pessoas não praticam diante de um Deus que é santo. No capítulo 1, são aqueles que reconhecem, são aquelas pessoas que reconhecem um Deus, mas adoram a sua criação, que são todas as coisas que tem, como a natureza, os animais. Então tem pessoas que adoram a criação de Deus. E porém isso não é o que Deus revela pela própria criação. Porque o Criador, ele tem poder divino e não é humano, ele é Deus.
E aí tem um segundo grupo que adoram os outros seres humanos ou até animais. Fazem até deuses à sua imagem e tentam suprir a verdade de que Deus é divino, onipotente e eternamente glorioso acima deles. E o resultado é uma vida comportamental, e isso é completamente contra o que Deus nos ensina. E um terceiro grupo, no terceiro capítulo, tem aquelas pessoas que diz, mas eu sou diferente. Diz o terceiro, eu sou judeu. Aí é no contexto daquela época. Tenho a lei de Moisés, sei tudo e também posso até te ensinar. E aí, ter ou saber a lei não é o melhor, porque não adianta ter a lei e com isso conhecimento extremo sobre o bem e o mal, mas na verdade não praticar a verdade de que Deus nos revela. E por isso a pessoa ainda se torna mais culpado. Mas aí nós nos questionamos, quem é bom? Ninguém, porque todos se desviaram. Não há quem faça o bem, nenhum só. O mundo inteiro é culpado diante de Deus. E aí, o que Paulo, ao escrever aos Romanos, diz primeiramente, né, o que consiste essa carta? Consiste na justiça de Deus, primeiramente, do que no amor. É isso que Paulo, ao escrever essa carta aos Romanos, quer nos dizer, que a justiça de Deus. Eu vou ler para vocês o que está aí no slide que eu coloquei, que está em Romanos capítulo 3, versículo 22. Isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. E também, agora não podemos pensar que o Antigo Testamento é só sobre as obras e que o Novo Testamento é só sobre a graça. Por Jesus Cristo. Estamos enganados se pensarmos assim. Porque Deus, ele nunca mudou o caminho para a salvação. E para se acertar com ele, para se acertar com Deus. Porque isso só vai acontecer mediante a fé. Só por fé que nós alcançamos a graça de Deus, a salvação de Deus. E não pelas obras da lei. Por isso que Paulo, ele usa Abraão como um exemplo, porque ele viveu antes mesmo da lei ter sido dada ao povo de Israel. Então, a justificação existia antes mesmo da lei. A justificação nunca teve o intuito de ser obtida por meio das obras ou obediência à lei. No slide eu coloquei a referência que está em Romanos capítulo 3, versículo 21. Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas. Então vamos ver como que funciona a fé. O que eu preciso crer? Vamos pensar, será que é necessário obras para eu merecer? Não, porque somos pecadores incapazes de fazer algo a respeito. Será o que temos que pensar? Será que Deus existe? Será que é isso que eu tenho que crer? Também não, porque temos o exemplo da natureza, dos animais, de tudo que há aqui na Terra que são provas inquestionáveis.
E outra pergunta, que Jesus morreu na cruz, é isso? Também não é isso, porque é um fato histórico. E tanto eu como você precisamos confiar que Jesus morreu para nossa salvação. Cristo morreu por nós, e sendo nós ainda pecadores. Logo, e muito mais do que já, temos sido justificados pelo seu sangue, e seremos por ele salvos da ira. Então o Senhor tomou o castigo que que eu e você merecíamos e levou nossas culpas sobre si na cruz. E isso nos purifica, cria paz entre o Santo de Deus e nós. Deus coloca a obra completa de seu Filho entre nós e ele. Se Deus fosse nos punir agora, depois que seu Filho pagou um alto preço dos nossos pecados, e depois que eu e você colocamos a nossa fé em Jesus e aceitou como Senhor e Salvador, ele seria injusto, certo? Ele seria injusto se ele fizesse isso. E quando nós dizemos que Cristo morreu em nosso lugar, significa que a pena de morte que já foi paga diante de Deus, que é justo. E Deus agora ele nos deu vida e uma vida justificada. Eu separei para vocês esses dois versículos. O primeiro, Romanos 5,18. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida. Em Romanos, vimos que Deus ele revela a sua justiça através do evangelho. Vimos que não podemos enfrentar a justiça de Deus por causa dos nossos pecados. O justo Deus, ele arquitetou a nossa salvação por meio da graça e da expiação. E Deus, ele revelou a sua justiça no evangelho baseado no precioso sangue de Cristo para que nós pudéssemos ser salvos e viver uma vida justa, uma vida plena, sobre um olhar atento de Deus, que é maravilhoso para todos nós. E assim eu encerro esse vídeo com a referência na Bíblia, que é de Romanos capítulo 1, versículo 17. Porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá pela fé.